boa tarde, tudo bem? Eu sou a Natalina e fazia tempo que a gente não se via, né? Então, esses tempos agora de pandemia, eu andei um tempo afastada das gravações e aí, conversando com o meu amigo querido Glacir, né? Nós resolvemos, então, tentar esse novo formato, né? Fazer um formato de mídia digital para poder manter esse contato e trazer mais assuntos referentes à constelação familiar para vocês. Eu estava com saudades e ainda estou com saudades de voltar a gravar os programas da TV. Espero que a gente possa fazer isso em breve, mas acredito que esse novo formato digital ele vem a facilitar, inclusive na questão de trazer mais convidados para que possam estar compartilhando assuntos que sejam do interesse de todo mundo, bem como também assuntos que nos façam crescer, né? Que a gente possa olhar dentro da nossa vida para outras áreas também, que não seja somente a sistêmica, somente a constelação familiar, mas com assuntos dentro de abordagens que nos faça proporcionar, que nos proporcione novas descobertas, que sejam também, às vezes, de alguma forma, desafiadores, né? E desafiador está sendo essa nova forma de trabalhar, né? Essa nova forma de entrar em contato com vocês, muito diferente do que a gente vinha fazendo, né? Mas é o que a gente encontrou para o momento, né? Não que não é possível voltar para a TV, mas é uma alternativa, né? E uma alternativa que a gente possa, inclusive, estar mais tempo com vocês, né? Trazer mais conteúdo que possa ser interessante para todos, tá bom? Então, eu deixo meu grande beijo e abraço para todo mundo. E em breve a gente começa a gravar novamente os programas de constelação familiar, nessa vez desse formato digital, né? Através das plataformas que a gente tem disponíveis. E vamos trazendo gente aí para a gente compartilhar muita coisa gostosa, né? E que bom poder estar de volta, e que bom poder estar trazendo conhecimento das constelações e da sistêmica e de outras abordagens também para todo mundo, né? Num olhar amoroso e com muito respeito. Então, agora, nesse formato digital, e trazendo a primeira convidada dessa nova edição, né? Desse novo formato de poder compartilhar informações com todo mundo, né? Trazendo uma pessoa muito querida para mim, né? Colega, professora, minha professora também, e psicóloga, psicoterapeuta, terapeuta Gestalt, né, Nica? Então, te apresenta um pouquinho aí para o pessoal. Tá. Obrigada, Nath, pelas palavras. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou psicóloga, sim, de formação, mas antes dessa escolha profissional, tem eu à frente disso, né? Sou mãe, sou mãe de 2 crianças e adoro o que eu faço. Acho que trabalhar atendendo crianças e adolescentes fazem com que os meus dias sejam mais divertidos, no mínimo divertidos, e faz com que eu me conecte com muita facilidade com a minha criança interior. Então, me sinto renovada exatamente todos os dias, assim, com o meu trabalho. É um privilégio. E tu tem uma amorosidade muito grande, né, Nica, no cuidar com as crianças, né, dentro do teu trabalho. Tu podia trazer um pouquinho da Gestalt no trabalho com as crianças, para as pessoas conhecerem, porque eu já trouxe o Fernando, já trouxe a Kátia em outros momentos, né, e também a Fabiana Desorzi, né, falando um pouquinho sobre o trabalho da Gestalt, né, e ela também, eu fiz o convite, estendi o convite para ela também entrar nesse novo formato, da gente fazer uma entrevista, né? E assim, ó, gosto muito da forma carinhosa que tu tem nesse lidar com as crianças, né? Da forma como tu passa esse teu trabalho. E como é que a Gestalt entra no trabalho com as crianças? Me conta, Nica. Tá. A coisa mais linda que eu sinto, assim, da Gestalt, primeiro é um olhar amoroso em relação ao ser humano, um olhar integral para tudo que faz parte da nossa formação enquanto gente. E quando a gente pensa nisso atrelado ao mundo infantil e da adolescência,
cria a possibilidade de nós contatarmos este outro ser de uma forma horizontal, e de uma forma em que a gente descobre juntos como que a gente pode, dentro daquilo que a gente é, viver melhor ainda. Então, eu acho que a Gestalt nos traz essa possibilidade, né, de fazer tudo isso e ainda experimentando, através do brincar, através da possibilidade de se ver fazendo coisas novas e descobrindo novas partes da gente, né, brincando, experimentando, né, e sentindo tudo que a gente sente diante do novo. E é bastante lúdico, né, o trabalho com as crianças dentro da Gestalt, né, Nica? Sim, o trabalho na Gestalt com crianças e adolescentes, ele se dá a partir do brincar. Não existe outras formas, né, de nós fazermos reflexões a respeito de quem a gente é, se não através das brincadeiras. Então, por exemplo, assim, de uma forma muito prática, né, quando eu recebo uma criança no consultório, a gente brinca, mas a gente sabe o porquê que a gente está brincando. Não é um momento de lazer, só de lazer, né? A gente escolhe o que a gente quer brincar, mas a gente fala o que a gente quer descobrir com esta brincadeira que a gente está escolhendo. Desde os personagens que a gente escolhe, até o jeito que a gente faz para brincar. E tudo isso é um recurso de nós ajudarmos a criança a se perceber, através do que ela escolhe, através da repetição do brincar, das histórias, né, dos personagens, do contexto que ela cria. Então, tudo isso é um fator que vai nos auxiliar a mostrar para a criança o que a gente está percebendo dela. Uhum. E porque a criança, ela só vai poder trazer para o campo aquilo que ela já experienciou, né? Aquilo que ela já vivenciou. Ela não tem como trazer algo. Claro que crianças um pouco mais velhas já têm a capacidade cognitiva de fazer, de imaginar e criar situações que ainda não vivenciou, mas o básico seria, na primeira infância, segunda infância, dela trazer praticamente só o que ela já experienciou, é isso? Confere, Erika. Eu acho que é importante, quando a gente olha o nosso desenvolvimento, a gente considera que tudo aquilo que a gente já vivenciou, de alguma forma, cria uma memória e cria um entendimento do que é vivido. E a partir disso que é conhecido, isso vem como uma ação, isso vem como um jeito de estar no mundo. Porque até a criação, na realidade, é uma projeção daquilo que a gente já vivenciou, que a gente já experienciou. É isso, né? Isso. E quando a gente consegue traduzir isso para a criança, dizendo, eu estou percebendo que sempre tu fala desse jeito, tu sempre fala essa frase, isso acontece contigo? E aí a gente faz esse check-in, que é o que tu estás falando. A gente faz esse check-in para saber se isso realmente já foi vivenciado, se isso é uma fantasia de algo que pode acontecer e daqui a pouco essa criança está sentindo no campo onde ela vive. Então, é um check-in constante, assim, né, de um sentir. Por isso que a Gestalt fala muito disso do sentir. Não existe nada de interpretação. Claro. Nada que a criança escolhe. Eu, na minha cabeça de adulta, tenho a audácia de imaginar que eu não posso jamais ter essa crueldade de definir baseado na minha vivência de adulta. Então, esse check-in é mais ou menos isso. E é um exercício bem difícil, né? É um exercício bem difícil para a gente que trabalha com isso, né? A gente não se envolver na nossa interpretação de acordo com aquilo que nós já vivenciamos. De não trazer essa informação, que é uma informação pessoal nossa, né? Para ajuda terapêutica. E aí vale isso que tu falaste, assim, né? Dependendo da faixa etária em que essa criança ou esse adolescente se encontra, o linguajar vai ser a utilização das palavras vão ser
outras, e até as ferramentas que a gente utiliza, né, seja do fantoche, seja do papel e da caneta, seja da horta, botar a mão na terra, enfim, isso tudo a gente vai, claro, abrindo a possibilidade que todos vivenciem, mas a gente vai entendendo o que funciona melhor, o que essa criança gosta mais, para que a partir disso a gente consiga fazer um trabalho terapêutico. E como é que os pais entram nessa questão, Nica, vamos supor, para eles também conhecerem um pouquinho melhor as suas crianças? Porque a gente vê que muitas vezes os pais, eles depositam nas crianças uma responsabilidade muito grande de satisfazer algumas necessidades suas acerca das suas carências afetivas infantis, né? De repente, eles projetarem nas crianças tudo aquilo que eles não tiveram como expectativa de relacionamento com os seus pais, né? Olhando pelo lado sistêmico também, né? E quando eles trazem essa criança para a terapia, como é que funciona essa relação pais com a criança e o terapeuta? Então, eu acho que depende de profissional para profissional, né? Eu não posso falar em nome de todos, mas o que eu acredito que funciona muito é que os pais não só entrem, que nem tu falou, né? Como Sim. Eles entram no processo? Isso. Eles não entram, eles fazem junto. Eles fazem parte, de alguma forma. Fazem parte. Né? Então, assim, é impossível eu atender uma criança sem envolver esse contexto familiar. Porque existem coisas que essa criança, às vezes, grita, que é a ponta do iceberg de um contexto inteiro. Então, assim, é a criança que é a minha cliente, com certeza. É com a criança que eu busco firmar um vínculo de segurança, sim. As coisas que a criança traz estão guardadas comigo? Sim, estão guardadas. Mas a família participa o tempo todo do processo, né? E vindo na consulta, né? Acompanhando os ganhos que a gente consegue fazer juntos, e não só a família, Nath, porque às vezes existem outros profissionais ou outras pessoas que são tão importantes quanto os pais, Sim. que participam ativamente da vida dessa criança. E que acabam também participando do processo, né? Às vezes é uma avó. E até um professor, né? Porque o professor é a segunda referência da criança, né? A primeira referência fora de casa. Normalmente é o professor. Então, assim, o professor, o contexto escolar, às vezes são outros profissionais que acompanham, ou um fono, o pediatra, às vezes é um neuro. Então, eu entendo, assim, que o processo de psicoterapia infantil e na adolescência, ele é tão poderoso, porque ele nos dá a possibilidade de a gente unir muitas mãos, em prol da saúde integral da criança e do adolescente, né? Que bacana, né, Nica? Muito legal. Te ouvir falar é muito gostoso, né? Por isso que eu queria tanto te trazer. Eu acho que eu falei contigo já o ano passado sobre isso, né, Nica? Vamos gravar um programa, né? Porque te ouvir falar é muito gostoso e eu tenho, assim, um prazer muito grande de dizer que eu sou tua aluna de formação, né? Porque a tua forma de transmitir o conhecimento é muito leve e muito amorosa e muito fácil. E é bom que é fácil, né, Nica? É muito bom o que é fácil. Eu adoro compartilhar experiência, assim, né? Eu nunca, até no próprio consultório, por mais que eu tenha essa formação em psicologia, em Gestalt, etc e tal, ali tá todo mundo aprendendo junto, porque essa criança é uma criança nova para mim, e todo dia que ela vem, ela é nova para mim. Então, assim, nunca é nada igual. Então, quando a gente se coloca com esse olhar de aprendiz constante, de curiosidade constante, eu acho que isso auxilia para que a gente se renove o tempo todo, também quando a gente está com esta criança e com esta família, porque eles mudam muito. É incrível, assim, às vezes de uma semana para outra, tantas coisas acontecem na nossa vida, que se meu olhar para essa criança que chega a mim na semana seguinte é o olhar da semana passada, eu já estou perdendo, eu já saio perdendo, né? Então, isso que é o mais gostoso, assim.
Sei que a gente não tem mais muito tempo agora para continuar com esse assunto, mas pode trazer um pouquinho para nós sobre isso, que é muito importante para os pais saberem um pouquinho sobre o estágio do desenvolvimento das crianças e poder perceber em casa se as crianças e como as crianças estão. Isso. Nath, hoje a gente tem um jeito muito simples, tá? Eu vou passar a dica mais. Eu não gosto muito da palavra dica, mas uma coisa básica, básica, básica. Porque lá na porque é importante que os pais recebam isso que tu está trazendo, né? De uma forma bem simples e que seja muito compreensível para eles. Então, assim, quando a gente é pai, a gente não tem uma escola de pais que nos ensinam muitas coisas de como que vai ser e nem de como uma criança se desenvolve, né? Então, lá na nossa carteirinha de vacinação, a carteirinha de vacinação das crianças e dos adolescentes de agora tem uma infinidade de informações sobre alguns marcos primordiais do desenvolvimento humano, tá? Então, assim, eu não tenho como estudar sobre isso, não tenho interesse de estudar. Então, só para saber se meu filho está mais ou menos dentro, respeitando a individualidade e o jeito de cada um. Tempo de cada um. O tempo de cada um. Os marcos não têm como objetivo algo fechado, sim. Né? Não é esse o objetivo, mas assim, é mais ou menos uma criança de até 1 ano e 3 meses já tem condições biológicas de caminhar. É um exemplo muito simples, tá? Eu não conheço essa caderneta nova de vacinação, porque não é do meu tempo, Nica, né? Mas me diz uma coisa, traz só a parte do desenvolvimento motor ou traz também do desenvolvimento cognitivo e emocional? Traz uma série de informações sobre emocional, cognitivo, biológico. Então, assim, existem vários gráficos de desenvolvimento que a gente pode ir se orientando mais ou menos por ali. Por que é importante? Porque qualquer coisa que seja muito gritante, a gente desde cedo já pode observar, tá? Então, assim, não é com esse objetivo que eu tô falando isso para vocês, Sim. tá? Mas também é importante, Lógico. porque é uma fonte de informações gratuitas, disponíveis, né? Acessível para todo mundo. Super acessível, que qualquer pessoa, independente de que classe social a gente esteja falando, tem a mesma informação. Então, assim, acho que é importante a gente conhecer, então, as fases do desenvolvimento em que o nosso filho se encontra, para a gente entender o que a gente pode oferecer para que fortifique ainda mais as habilidades que ele já tem condições de ter. Né? Por isso que eu acho bacana. E se não, a gente tem hoje a tecnologia, que desde que buscando em fontes que sejam adequadas e confiáveis, também é uma possibilidade que a gente tem de se atualizar. E mais uma vez uma dica, então, né? Já que a palavra não seria bem essa, mas quando a gente percebe que uma criança, ela como é que eu posso te dizer isso? Quando ela está se desenvolvendo muito bem, por exemplo, no físico, mas que no emocional ou no cognitivo, é preciso ter uma atenção especial, né? Quando a gente percebe que em algum setor, a criança não está desenvolvendo melhor um e menos o outro, para que ela possa ser mais estimulada nesse outro, que ela está com desenvolvimento um pouquinho mais difícil para ela? Eu acho que a gente, quanto mais conectado que a gente está com a gente enquanto adulto, em relação às nossas emoções, quando a gente olha para as nossas emoções e a gente iguala na mesma importância que tem o nosso físico, o nosso espiritual, eu acho que abre essa sensibilidade um pouco mais aguçada para que a gente perceba quando existe algo que às vezes vem na sutileza, mas que demonstram que existe alguma coisa acontecendo naquela criança e naquele adolescente, na qual a gente pode se disponibilizar
a ser um agente de escuta, enquanto pai, enquanto mãe, né? Porque a gente sabe que, apesar de a gente negar um pouco as emoções de tristeza, de angústia, de raiva, isso está também na nossa ordem de saúde. Claro. Isso vai aparecer. E se nós permitirmos que isso apareça, melhor vai ser o nosso entendimento de quanto isso, ok, está dentro do que é esperado de qualquer ser humano e de uma criança e de um adolescente também, e quando a gente percebe que isso já está interferindo no bem-estar daquele indivíduo como um todo. Por exemplo, a tristeza está sendo tamanha que essa criança está dizendo não para coisas que ela sempre gostou. Então, esses comportamentos abruptos de mudança talvez sejam os sinais maiores, mais evidentes. Porém, a gente não precisa chegar nesse ponto, né, para conseguir estar com os nossos filhos e observar e falar sobre as coisas que aparecem. Estou te percebendo triste, é isso mesmo? Estou te percebendo mais calado, tem algo que tu gostaria de dividir comigo? Então, essa ponte é sempre a melhor opção. Sempre a melhor opção. Uma criança que tem essa possibilidade dentro de casa, ela cresce muito mais segura em relação a quem ela é. E ela poder também compreender o que ela está sentindo, porque as crianças, elas vão dizer que elas estão, vamos supor, com ansiedade, sem saber exatamente o que é uma ansiedade, né? Porque aí o pai olha para o filho e diz, você é ansioso. Então ele acaba se rotulando como ansioso, e daqui a pouquinho o que ele tem não é nem ansiedade. Então poder olhar para a emoção e fazer com que a criança possa experimentar essas emoções e conseguir identificar elas, né? Mais ou menos isso também? Isso. E direcionar sempre aquilo que a gente percebe como sendo do momento e não como sendo o de sempre. Então, ok. Sim, sim. Então, quando eu digo para uma criança, eu tô te percebendo agitado. Sim. É muito diferente do que eu dizer assim, nossa, você como é agitado. Agitada. Sim. Né? Então, isso também ajuda a criança a identificar as diferenças. E isso, né, serve também para a parte boa também da coisa, porque você dizer para uma criança que ela é ótima, que ela é excelente em determinada coisa, no momento que ela não der conta de algo parecido, aí é uma frustração muito grande que ela pode criar um bloqueio ou até mesmo um trauma. Tô errada, Nica? Não, eu acho que sim, porque a gente não é uma coisa ou outra coisa sempre, o tempo todo, né? A gente muda com o passar dos dias e o nosso estado não é o mesmo no nosso dia, né? Então, assim, às vezes a gente acorda, assim, um pouco mais tranquilos, introspectivos, e com o passar do dia a gente se anima e vai mantendo relações com mais facilidade. Então, assim, é muito cruel a gente determinar que é sempre uma coisa, tu é ótimo, tu é sempre isso, né? Porque eu vejo que aquela criança, quando se torna um adulto e ouviu a vida inteira dos seus pais de que ela era muito boa naquilo, que ela era excelente naquilo, quando ela chegar na vida adulta, ela vai se deparar com outras pessoas melhores que ela, ou mesmo ela vai se deparar com demandas que ela não dê conta. E como é que vai ficar isso muito bom? Qual é que é a expectativa? A gente não é muito bom em tudo, né? Existem coisas que a gente se sai bem porque naquele momento nós estávamos tranquilos ou no nosso maior potencial e aquilo saiu de um jeito legal. Claro. Só que isso não se repete, porque todo momento é um momento novo. Não, e eu vejo que tem que se ter um cuidado, eu não sei se eu estou errada, Nica, porque a experiência que você tem é infinitamente maior que a minha, mas eu vejo que se tem que ter um cuidado, por quê? Porque às vezes a criança, no momento que ela recebe aquele elogio constante do pai sobre determinada área do seu desenvolvimento, né, ou habilidade que ela tenha, ela é muito comum que ela vá tentar fazer isso pelo resto da vida, ou dar preferência para isso, que segundo o que ela ouve dos pais, ela é muito boa nisso, e aí no momento que ela tiver uma decepção,
ela vai ter uma frustração muito grande, porque ela não praticou habilidade em outras áreas também, que ela poderia também ter tido assim, bastante sucesso, ou ter se desenvolvido também. Eu volto naquela reflexão que a gente fazia antes, Nath, que tudo é a medida, sabe? Uhum, A sim, medida das coisas. é, E é assim, incrível isso. eu fico também preocupada com que isso que a gente traz, isso que a gente compartilha, não só da minha experiência como mãe, mas enfim, da experiência no consultório, que não seja sentida como algo que é extremamente inacessível e difícil, porque senão parece que ter filho ou ter criança e adolescente em casa tem um protocolo a É seguir como isso. sendo ideal. E não é verdade, né? A verdade é, no fim das contas, é que a gente tenha claro que coerência que a gente tem do jeito que a gente vive e como a gente oportuniza compartilhar isso com os nossos filhos, né? Que coisas que a gente considera como sendo raiz, como sendo fundamentais, como sendo o valor da nossa família, né? Independente de qual estrutura familiar se tenha, porque esses valores a gente não vai poder negociar nunca com eles. Não, e assim também, né? Como tem muita informação, eu vejo que existem principalmente mães, né, muito confusas, né? E se culpando por de repente não estar conseguindo ser boa, achando que não está sendo boa mãe. Mas na realidade, cada criança ela vai ter uma demanda também. Então é preciso que não se culpe, E que ter se esse olhe, né? cuidado, Que se ter olhe esse para a cuidado, sim. criança, E que se olhe. de que fonte que eu tô me alimentando no meu maternar e no meu paternar, né? Eu tô direcionando as minhas ações baseado na bússola que existe dentro de mim, ou eu Uhum. vou lá todo dia e Ai, pesquiso, pegar na internet, isso é regra. É muito chato isso. Nossa, enlouquecedor, na totalmente, verdade. totalmente. Ai, porque não tem que fazer isso, o criança não pode dormir junto com os pais, a criança tem que dormir em quarto separado. Criança não tem que desmamar, criança não pode usar chupeta. Quer dizer, é uma série de protocolos que a gente não ouvia em tempos atrás e que hoje entra como normas de um bom educar. Então tem umas coisas assim que não são, sei lá, eu acho que é olhar com amor e olhar a demanda. Para quem tem dois filhos, né, Nica, sabe que as demandas são diferentes. Totalmente. As demandas Isso que são tu falou. diferentes. Tu falou a palavra, o amor, né? Quando a gente fala do amor, é isso, né? É essa ponte de acesso ao outro naquilo que é de melhor do outro. Dentro disso, entendendo que vão ter coisas que a gente vai precisar direcionar, dizendo que ali não. É. Aquilo não é possível. E Uhum. outras coisas mas para isso a gente precisa estar com essa bússola conectado na gente. E além das demandas dessas crianças serem diferentes, independente delas estarem inseridas na mesma família, né? Eu vejo que o momento que eu tenho o meu primeiro filho, eu era uma pessoa, no momento que eu tenho meu segundo filho, a minha condição é outra. Eu sou outra pessoa num outro tempo da minha vida. É lógico que não vão ser as mesmas demandas também. E até porque eu já me acho capaz demais de dar conta do segundo. E ele vem me mostrando que não. Tu acha que sim, mas deixa eu te mostrar uma coisa. Eu vou fazer uma coisinha aqui que tu vai ver. A Travou um gente pouquinho. percebe que a. Travou um pouquinho. É só olhar para fora que a gente percebe que a natureza muda o tempo todo, né? Uhum. E com a gente e com eles isso também acontece. Fica Então, maravilhoso, né? Nossa, assim, é muito adorei estar bom, né? aqui. É muito bom. E eu acho que a gente pode tomar mais cafezinhos assim, né? Olha, tô roubando o teu nome lá Vamos. dos teus cafezinhos das lives, né? Eu acho que a gente pode compartilhar um pouquinho mais, inclusive a gente pode trazer outras pessoas também para a gente fazer umas trocas. Com certeza, vai ser Acho que muito vai ser rico. bem bacana. Isso. E se alguém quiser acompanhar, enfim, as publicações, né, lá no Deixa teu Instagram, contato. Uhum. isso, é @Nica Ribeiro Psico. Eu gosto do Nica, né? Eu gosto Uhum. da coisa simples. Só curtir lá, que sempre tem os posts, tem coisas bem legais por lá. Então tá. Nica, ó,
Coração bem grande para ti, tá? Obrigada. Não vejo a hora de te ver pessoalmente, apesar de que a gente está agora muito perto, né? Fisicamente perto, mas ao mesmo tempo distantes, né? Não vejo a hora de poder retornar com as atividades presenciais e poder a gente voltar a se encontrar, tá? Gratidão por esse Igualmente, minha momento. querida. Muito obrigada. Um beijo. Beijo, tchau.